Olá, seja bem-vindo a mais uma semana do Mentoria. Que bom que você chegou até aqui, satisfeito por estar ajudando de alguma forma e também sendo ajudado por vocês de alguma forma. Obrigado de coração por tudo que vocês estão promovendo na minha vida a partir do Mentoria. Hoje nós vamos a um texto de Colossenses, conforme nós combinamos na nossa live, a nossa primeira live. A gente vai estar falando no livro de Colossenses a vida que Jesus quer que a gente viva. Então é importante você ter aí com você a sua Bíblia. Tudo bem? O texto que nós vamos ler hoje encontra-se em 1 de Colossenses. Não, Colossenses 1, versículo 9. Colossenses 1:9, nós vamos explorar um pouquinho esse texto também, nós vamos ouvir o que Deus tem para a gente nesse texto, ok? Então vamos lá? Colossenses, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Nós falamos isso na semana passada e repetimos aqui. Qual é, então, a intenção do apóstolo Paulo? Ele ora a Deus pedindo para que nós, no caso aqui, nós também, porque somos a igreja de Colossos, ele está dirigindo a uma igreja, os primeiros leitores são os irmãos da igreja de Colossenses, nós somos os leitores subsequentes, ou a segunda leitura, entende? Então, isso é para nós, então é como se Paulo estivesse conversando com você, conversando comigo agora. E ele diz que ora, claro, ele não está orando por nós, porque você já sabe, Paulo está morto, mas ele estava orando à época da carta, orando pelos irmãos da igreja de Colossenses. E ele estava orando, pedindo a Deus que lhes concedesse o pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento a respeito de quem é, esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Vamos lá no texto de Romanos, capítulo 12. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, a gente não vai deixar de ler o texto bíblico, os textos bíblicos. Então vamos lá, Romanos capítulo 12, leia comigo. Eu não vou editar essas partes de pular para o texto, bloquear a Bíblia, porque eu quero que você acompanhe comigo aí, como se eu estivesse na sua frente. Aliás, eu estou na sua frente, mas sentado aí com você para a gente fazer a leitura, ok? Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, eu estou suplicando que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Estou usando a NVT. As outras versões trazem a outra coisa, que é o culto racional, que é também uma tradução aceitável, que é o culto espiritual. Culto racional não quer dizer culto da cabeça, culto do uso da razão, a parte superior, que é o espírito. Paulo aqui está falando de uma forma filosófica. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, prestem atenção, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É interessante porque a vontade de Deus não é algo a ser revelado, algo ainda a ser encontrado, como se fosse um tesouro das minas de Salomão. Não é algo que você tem que ir vencendo etapas e etapas e etapas para daí então ir acumulando conhecimento. O conhecimento de Deus não é um tipo de nirvana em que você vai chegando a um ponto de êxtase e sublimação da mente ao ponto de encontrar o nirvana. Não. A oração de Paulo e a orientação de Paulo aqui em Romanos capítulo 12 e a oração que ele faz em Colossenses é para que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus que já é revelada em Cristo Jesus.
ele está dizendo para a gente, olha, existe uma vontade revelada, existe algo que já foi contado, algo que já foi falado, algo que já foi dito, mas eu quero que vocês alcancem esse conhecimento, a vontade de Deus. Por quê? Porque o conhecimento da vontade de Deus, do que Ele espera de nós, é libertador. É libertador. O que eu tenho a dizer para você é que é libertador, quando você sabe exatamente aquilo que Deus espera de você. O que Ele espera da igreja, o que Ele espera do povo que Ele chama de seu. Então nós não vivemos uma crise de expectativas. E é aquela frustração de você sempre dizer assim, acho que não estou fazendo a vontade de Deus. Ou, pior ainda, aquele medo das coisas darem errado porque de alguma forma você se comporta diferente da vontade ou da expectativa de Deus a seu respeito, como se a relação com o nosso Pai fosse uma relação retributiva, ou seja, eu faço algo certo, ganho uma raçãozinha, ganho uma bolachinha, ganho um agrado, ganho um afago, faço coisas erradas, sou punido. Como se fosse como um experimento de Skinner, né? Aquele sociólogo e aquele filósofo, psicólogo que é estudado na escola da psicologia, em que põe um rato, choque comida, choque comida, choque comida, até que você aprenda qual é o caminho da comida, qual é o caminho do choque. Não, não é isso. A oração de Paulo é que nós venhamos ter acesso a este conhecimento que já está disponível. Conhecimento do quê? Conhecimento da vontade de Deus. E por quê? O conhecimento da vontade de Deus é libertadora. Porque você não vai lidar com as expectativas alheias. Não vai lidar com as expectativas da igreja, não vai lidar com as expectativas dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, não vai lidar com a expectativa das pessoas que estão ao seu redor, vai tirar de cima da gente aquele peso de que a gente tem que dar certo, conforme a orientação ou o dito antigo, né? Eu me lembro que havia uma expressão que era assim, todas as vezes que alguém ia dizer que o cara estava bem empregado, eu me lembro isso na minha infância, quando meu avô ou minha avó ia dizer que alguém estava bem empregado, ele dizia a tríplice coroa do bem empregado. Ele era funcionário do Banco do Brasil, isso também não significa absolutamente nada mais hoje, funcionário do Banco do Brasil, ele tinha uma casa e ele tinha um carro. Isso era sinal de prosperidade e de que a pessoa deu certo. Depois, esse triângulo passou a ser um quadrilátero. Aí era ser funcionário público, ainda é uma ambição de muitas pessoas no Brasil. Ter a sua própria casa é uma ambição ainda. Carro, não sei ainda, mas ainda continua nesse quadrilátero. E o quarto é ter uma garantia de sobrevivência e se dar bem. Então eu vejo que esse conhecer a vontade de Deus te tira o peso de achar que tudo na tua vida, o dar certo na sua vida, implica necessariamente ter vencido segundo o padrão que não é o padrão de Deus. Percebe? Percebe isso? Então, se você percebe isso, nós passamos a lidar com Deus e passamos a lidar com a sua paternidade não numa relação de expectativa a respeito do que venhamos fazer para conseguir alguma coisa. Mas a expectativa de Deus é que nós venhamos a mergulhar nele de tal forma que não nos escape nem a altura, nem a profundidade, nem a largura e nem o comprimento de quem Ele é. Entrarmos e imergirmos em Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, esse vídeo não está curto. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, eu estou aqui, não vou editar essa parte, porque eu quero que você faça essa leitura juntamente comigo. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2,
Olha o que ele diz a partir do verso 9. Ele diz o seguinte: e é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Muita gente corta o texto aí e diz: nossa, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente conseguiu imaginar. Todo mundo pensa, para aí, mas olha o que diz o verso 10. Mas, porém, contudo, entretanto, destaque, 2 pontos, foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Sabe o que significa? Significa que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, e isso é um exercício do Espírito Santo em nós e não de nós em relação ao Espírito Santo, porque nós não mandamos nele. O que nós temos que fazer é deixar a porta aberta para que ele entre e nos inunde. E quando ele faz isso, um dos sinais maravilhosos da presença do Espírito Santo em nós é que todo o segredo a respeito de Deus, os segredos mais profundos nos são revelados. E o segredo mais profundo de Deus a respeito da sua obra, que somos nós, da sua obra-prima, da criação que ele fez com tanto primor e soprou em nós o espírito de vida, é que sejamos plenos nele e sejamos plenos dele, para que tenhamos todo o conhecimento a respeito dele e do que ele espera de nós. É essa a verdade que liberta. Conhecereis a verdade. A verdade não é uma verdade como notícia, mas conhecer a verdade como pessoa, como ente que é Jesus. Quando nós mergulhamos em Deus e Deus mergulha em nós, tudo é esclarecido. E a verdade liberta. Porque quando a verdade liberta, nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da ansiedade, não somos mais escravos dos preconceitos, nós não somos mais escravos da nossa reputação. Nós não somos escravos de mais nada, porque o pleno conhecimento de Deus nos liberta. Que Deus possa te abençoar. Eu espero que você, na tarefa que, se eu posso considerar uma tarefa ou algo para a gente conversar, eu queria muito que você fizesse um diário de relacionamento com Deus. Eu perguntei isso na outra semana e vou perguntar de novo: o quanto de Deus você conhece? Você tem que saber responder, não é conhecimento cognitivo, tipo, Deus é espírito, Deus, não é o conhecimento teológico a respeito de Deus. É, por exemplo, quanto você conhece de mim? Vamos fazer assim. Faz aí, pega um caderno, anota, assim de cabeça, o que você conhece de mim. Eu, Guilherme Burjac, aqui no Mentoria. O que você conhece de mim? O que você sabe a meu respeito? É exatamente esse o exercício que você tem que saber. O que você sabe a respeito de Deus? E a partir do que você sabe a respeito de Deus, vamos conversar. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas nós temos uma semana toda para conversar e uma semana toda para assistir, ok? Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Que Deus possa te abençoar. Até então, a nossa próxima live na semana que vem. Um grande abraço do Burja para você. Vamos conversar. Manda notícia pelo WhatsApp. Fala: Burja, não gostei. Burja, mas que isso? Não, aquela frase que você falou, tem muita coisa aqui que eu joguei e não expliquei. Que eu estou esperando você me provocar para a gente conversar. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos abençoar. Amém. Um abraço do Burja.